Você sabe quais são as características da redação científica? Não? Então fica comigo, que depois da vinheta a gente inicia. Fala, minha galerinha da metodologia, professora Gui na área. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a esse espaço que é todinho teu. Se essa é a tua primeira vez aqui conosco, eu te peço para dar uma paradinha, vem na sugestão aqui literalmente em cima da minha cabeça, para poder assistir a parte 1, a parte 2, a parte 3, porque hoje nós iremos estar começando a parte 4 da nossa redação científica. Então, sem demoras, sem delongas, o que é mesmo uma redação científica, Guilhermina? É aquele texto que vai ter que ter como objetivo sintetizar a tua ideia. Então, a redação científica, acima de tudo, vai divulgar o resultado do teu estudo, do teu trabalho, da tua pesquisa. E essa redação, ela tem que estar necessariamente ligada à norma culta. Isso quer dizer o quê, Guilhermina? Que eu não posso utilizar a mensagem, a linguagem do meu cotidiano. Eu não posso me expressar do mesmo jeito que eu me expresso quando eu vou ali na casa da minha mãe e começo a fazer um bate-papo com ela. Na linguagem científica, nós temos que respeitar, evitar os termos coloquiais e adotar as exigências da língua portuguesa, sobretudo no que diz respeito à concordância verbal, concordância nominal, todos esses requisitos que nós precisamos cumprir. É por isso que ela não pode se apresentar de forma confusa, cheia de preconceitos ou ideias infundadas. Lembrando para vocês que o preconceito não é racismo. Preconceito é uma ideia pré-definida que você tem acerca de algo ou de alguém, sem nem sequer verificar se é verdadeiro ou é falso, não é? Então, você já inicia dizendo que a turma X é uma comunidade estudantil, ela não tem condições de passar na disciplina de língua portuguesa, por exemplo. Como é que tu falas isso? Com que base teórica tu me diz isso, não é? Ah, mas é porque eles são muito bagunceiros. Ah, tá. Então é o achismo. Então, porque eles são um pouquinho bagunceiros, você já começa a taxar de burro, de displicente, de meninos que não vão passar de ano. Isso que é preconceito. É uma ideia prévia que você tem. E o meu texto científico não pode ter isso, porque se for isso, ele é qualquer coisa, menos texto científico, tá? Eu tenho que me fazer entender. E nós vamos mais na frente, vamos começar a trabalhar as características. De que forma eu vou me entender, me fazer entender? Eu tenho que ser clara, eu tenho que ser objetiva, eu tenho que ser concisa. Eu não posso enrolar para dizer o que eu quero, não é? É por isso que eu tenho que estar focado em dois aspectos extremamente importantes. O primeiro é no que eu estou olhando, em que eu estou focada. E depois é para quem eu estou olhando, para quem eu devo estar focada, ok? E ela, por si só, ela tem que estar associada à lógica e à área da ciência, porque de acordo com o campo que essa minha redação se destina, ela vai ter termos um pouco mais técnicos do que outros. Por exemplo, se for para a área das humanidades, a nossa linguagem não vai ser tão técnica quanto se for para a área de física, para a área da biologia, não é? Então, nós temos que também nos adaptar ao contexto em que essa redação se encontra.
Nós vimos que a nossa aulita sobre redação científica, ela se quebrou em 4 partes, não é? A primeira vai ser sobre o bom argumento, depois os passos da redação, as características da minha redação e os erros mais comuns que a gente acaba cometendo sem querer, mas acaba cometendo. Hoje, nós iremos estar estudando o nosso terceiro item do nosso sumário, que são as características da nossa redação. Assim sendo, vamos nessa que a gente tem pressa. De acordo com vários autores, mas tomamos como base Cervo e Brevian, eles falam que nós temos que ter 2 focos quando se trata de redação científica. O primeiro é estar pensando nas qualidades necessárias que essa redação necessita ter. Aí foi nessa parte que nós pegamos vários outros autores que todos falam, todos têm a mesma visão, o mesmo consenso. E depois, as características da linguagem. Aí esse sim a gente pegou especificamente esses 2 autores, ok? Então vamos lá para o nosso primeiro foco, que são as qualidades necessárias. O que uma redação científica tem que ter como qualidade? O primeiro que nós colocamos é justamente o termo imparcial. Por isso aqui que nós colocamos imparcialidade. E o que quer dizer ser imparcial? Você, enquanto pesquisador ou pesquisadora, quando você for fazer a sua pesquisa, você tem que apresentar o resultado do jeito que ele é e não do jeito que você quer que ele seja. Então, o meu fenômeno, eu não posso falar bem assim, poxa, mas eu queria que a resposta fosse A e não B. Então, eu vou começar aqui a manipular as minhas variáveis, que podem ser as pessoas, os sujeitos que vão fazer parte do meu estudo, ou então os elementos que eu estou fazendo, não necessariamente os sujeitos. Mas eu começo a manipular no sentido de tentar mudar o resultado para que o fenômeno seja, ao final, apresentado da forma como eu gostaria que ele fosse. E isso, se eu começo a fazer isso, eu não estou sendo imparcial. Eu estou me deixando levar pelas emoções, eu estou me deixando levar pelos preconceitos, eu estou me deixando levar pela visão de mundo que eu tenho. E isso nós não podemos ter. A imparcialidade é justamente você se livrar de todos aqueles achismos, de todos aqueles subjetivos e você mostrar a realidade do jeito que ela é e não do jeito que eu quero. Beleza? A segunda característica que nós temos é que a minha redação, à medida que eu começo a escrevê-la, eu tenho que ser precisa e clara o suficiente. Quando a gente fala em precisão, nós estamos falando para você ser curto e grosso. Você não pode ficar enchendo linguiça, arredondando, principalmente quando nós temos um quantitativo de folha para completar o meu TCC, a minha tese ou a minha dissertação. Nós vamos colocar, temos que ter 120 folhas na minha dissertação. Vamos ter que ter 300 folhas na minha tese. Cara, como é que eu vou chegar a tudo isso? Então, vou começar a encher linguiça. Em vez de eu falar que o Brasil é bonito, eu vou colocar o Brasil, vírgula, terra maravilhosa, que tem as estações variando em cada estado dessa nação, a qual foi descoberta no ano de 1500 pelos portugueses, todavia já existiam pessoas que aqui moravam, portanto, a questão de quem descobriu o Brasil pode se levar à dúvida, vírgula, é uma terra bonita.
Olha a loucura que eu fiz para dizer que o Brasil é uma terra bonita. Então é isso que eu não posso ter na redação científica. Eu posso ter numa redação literária. O meu texto é literário, então eu posso ter um monte de hipérbole, eu posso ter um monte de linguagem, figuras de linguagem, eu posso usar a conotação. Aqui não, eu tenho que usar, são termos denotativos, reais, verdadeiros, não é? E eu tenho que ser clara. Eu não posso ficar rodando. Lembram quando eu disse que nós temos que ter um sumário na cabeça bem estabelecido? Então eu vou falar sobre determinado assunto. Vou falar sobre a atuação do museu enquanto organização aberta. Lembra da nossa aula passada? Então, em primeiro lugar, eu vou querer definir o que é uma organização aberta. Então, no meu sumário, no meu item 1 ou 1.1, eu não sei como tu vais fazer, vai estar lá definição. Então, eu vou pegar todas as minhas fontes de informação, não é? Que pode ser livro, pode ser revista, pode ser material de fonte primária, fonte secundária. Eu tenho vários tipos, tá tudo aqui, estão tudo aqui na minha frente. Eu só vou focar para a definição. Então eu leio, o João falou que ela é isso, o Pedro falou que é aquilo, o João falou que é assado, o Joaquim falou que é cozido. E assim vai embora. Mas eu só estou focando na parte de conceitos. Depois que eu li todas as minhas obras, fiz todo o meu fichamento da forma como eu te ensinei na minha aula anterior. Quando a gente for construir, a gente só vai pegando os blocos, não é? Mas eu vou pegar tudo sobre conceito. Depois eu vou trabalhar a estrutura de uma organização aberta. Aí eu vou olhar só para a estrutura. Qual é a loucura que acontece que vai ser o erro que a gente mais faz? Eu estou lendo um texto e aí você cita o que é uma organização aberta. Depois, em seguida, você já apresenta a estrutura. Lá na frente, você volta de novo a definir o que é organização aberta. Aí você faz com que o leitor fique assim, ó. Fica uma coisa louca, uma coisa complexa demais, esse vai e volta. E o cara acaba não entendendo nada o que você quer. Então é por isso que você, se fizer esse vai e volta, você não está sendo nem preciso e nem claro. Então por isso que nós temos que ser precisos e ter a nossa redação de forma clara, que qualquer pessoa, ao ler o meu material, consiga entender o que eu estou dizendo. É por isso que a gente coloca que nós temos que ter um aspecto de simplicidade, não é? Tá? Ok? Então, isso é a precisão e isso é a minha clareza. Eu tenho que ser objetivo. O objetivo está junto com a precisão e com a clareza. E junto também com a questão da imparcialidade. Quando a gente fala que eu tenho que ser objetiva, significa que eu tenho que largar todos os meus preconceitos, todos os meus achismos. Eu não posso ser subjetiva. Quando eu começo a afirmar alguma coisa, eu tenho que provar o que eu estou afirmando ali. Então, como é que eu vou provar? Pela fundamentação teórica. Lembra do bom argumento? Se eu tiver um fundamento bem estruturado, a ressalva, ela vai reforçar o meu fundamento. Por quê? Porque eu provei o que eu estou dizendo. Então, nós temos que ser objetivos. O que eu falo, eu provo, mas eu provo a partir de fundamentação teórica.
a partir de fundamentos, a partir de cálculo, a partir do resultado que eu estou demonstrando que o fenômeno acontece da forma A e não da forma B. Independente se eu quero, se eu gostei do resultado, não é? Eu tenho que fazer com que a resposta seja o mais real possível e não o que eu gostaria que fosse. Por isso que eu tenho que ser objetivo. Isso que é ser objetivo. Nós temos a outra característica, é a coerência. É justamente o que está casado com a precisão e a clareza. A coerência nada mais é do que uma sequência lógica que você tem que estruturar a tua redação. Nós temos duas formas de fazer redação. Uma que é um texto único, só tem o início, que é o tópico inicial, né, a minha seção primária, e vou embora até a minha próxima sessão, que é o próximo capítulo, que a gente chama de sessão primária. Aí eu vou até a minha segunda sessão primária. É um texto só. E a segunda forma é você fragmentar a partir de sessões secundárias. Eu tenho um assunto geralzão e eu vou ramificando, e cada ramificação é um subtópico. Guilhermina, qual é a melhor? Bem, aí você que decide. Se você perguntar para mim, Guilhermina, qual é a que você mais gosta? Aí é diferente. Aí eu te digo, eu prefiro ramificar. Quando eu vejo um texto que ele é enorme, já me dá preguiça de ler, tá? Só que não é só por conta de preguiça de ler, não. Quando a gente faz um texto enorme, a gente corre o risco de fazer o vai e volta, de fazer uma coisa complexa. Se você ramifica, não tem como tu errares. Porque nesse primeiro, não é só a definição? Então eu vou colocar aqui a estrutura? Peraí. Tem alguma coisa errada aí nessa tua redação. Você está se propondo a definir o que é uma organização aberta. Tem nada a ver com estrutura, não tem nada a ver com a sua história, não tem nada a ver com a sua importância. Tu só está definindo. Tá entendendo? Então, para o leitor é mais fácil e principalmente para você é mais fácil. Como assim? Para mim é mais fácil. Porque quando você começa a fazer a tua redação, você não vai se perder. Você vai estar focado, em definitivo, naquele ponto da tua redação. Isso vai ajudar muito a você na hora da sua redação. Então, facilita o leitor, lógico, mas muito melhor é é a sua vida que vai ser facilitada. E a coerência, ela também está ligada à questão da equidade. Eu não posso ter um capítulo, por exemplo, com 10 folhas e um capítulo 2 com 30 folhas. Tá vendo a incoerência? Então eu tenho que fazer com que haja uma harmonia, um equilíbrio entre os capítulos. É por isso que, para os meus alunos e as minhas alunas, eu sempre coloco como sugestão para eles a gente colocar a metodologia dentro da introdução. A gente não abre, nas nossas dissertações, a gente não abre um capítulo para metodologia. Justamente por quê? Porque a gente equilibra mais ou menos 30 folhas para o capítulo 1, 30 por 2, mais ou menos a gente coloca nesse 30 folhas para uma dissertação, tá de bom tamanho. E aí a gente vai abrir um capítulo para metodologia. Cara, eu vou ter que falar 30 folhas, então eu vou definir o que é uma pesquisa qualitativa segundo Pedro, Paulo, Afonso, Ricardo, Joana, Maria, Tereza. Depois, entenderam? Então vai encher muita linguiça. Então, por isso que a gente coloca lá na introdução essa questão da metodologia para poder ter um equilíbrio
entre introdução, conclusão e os nossos capítulos. Entendidos? Tá? E nós temos também a bendita característica chamada simplicidade. As pessoas elas confundem linguagem simples com linguagem chula. A gente não pode confundir. Simplicidade é eu me fazer entender. Linguagem chula é linguagem que a gente é aquela não coloquial, é aquela coisa que vai ser ruim, não é? Que você vai estar desrespeitando o teu leitor. E não é isso que nós queremos. Nós queremos nos fazer entender. Ser simples, o menos é mais. Nós não podemos tentar fazer um monte de coisa bem rebuscada, como eu tive uma professora uma vez, eu não vou dizer evidentemente se foi na graduação ou na pós-graduação, mas cada vez que eu entrava na sala de aula, eu ficava coçando a minha cabeça literalmente, porque eu não sabia. Aí todo mundo começava a rir, eu não sabia se estava rindo, se era uma piada, se não era uma piada. Gente, eu saía com dor de cabeça, porque o negócio, a forma como fala, era tão assim, que eu falo, meu Deus, precisa isso? Não, não precisa. Você pode se fazer entender de forma simples. E é isso que é o importante, é você se fazer entender. Então, por isso que as pessoas confundem a linguagem simples com a linguagem chula, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho que fazer com que o leitor consiga, de forma clara, de forma simples, de forma concisa, entender o que eu quero falar. E por fim, em relação às qualidades que a redação tem que ter, essa daqui é a que é a mais top. Ela tem que exprimir ideia. Eu tenho que expressar a ideia, o resultado, de forma clara, de forma concisa, de forma simples e de forma cortês. Ou seja, a minha redação, o resultado do meu estudo, quando eu estiver apresentando, não é para eu me exaltar, não é para eu me vangloriar. Olha, o meu resultado é melhor do que o resultado que foi estudado pelo João ou pelo Pedro ou pelo Paulo. Eu consegui chegar a esse resultado, então a minha teoria é mais verdadeira do que o outro. Falsa modéstia, né? Então, modesta, nada de seja modesto. Não é? Eu brinco com meus alunos. Eu não sou modesta, eu sou realista. Mas isso é brincadeira. Evidentemente que na hora da ciência nós temos que ser cortês e nós temos que ser humildes também. Eu ser humilde não significa eu ser submisso. As pessoas elas interpretam errado as palavras. Elas pensam que humildade é submissão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? O objetivo da minha redação é expressar a minha ideia e nunca me exaltar. E o último item, que agora sim nós pegamos em definitivo os dois autores, o Silvio Brevian, são as características da linguagem. Os autores eles falam que a primeira característica da linguagem científica é a sua função informativa, ou seja, o objetivo maior da minha redação científica é informar. É igual texto jornalístico, que teoricamente tem que ser neutro. Você não tem que dar opinião, você só tem que informar o fato que aconteceu. Você não tem que induzir o leitor a tomar decisão A ou B. A função da redação científica é apenas informar o funcionamento daquele fenômeno e informar o resultado que você chegou. De forma clara, de forma objetiva, sem que você coloque os teus preconceitos no meio, é só informar. Não é um texto que você não tem que dar as tuas opiniões. Por isso que você tem que ser impessoal.
e imparcial. A função técnica, ela está relacionada com a linguagem técnica, não é? Então você tem que apresentar os teus resultados de maneira lógica, demonstrando como você chegou em todo aquele teu processo, não é? Utilizando uma linguagem adequada e que esteja ligado ao contexto da clientela para aquela redação se destina, ok? Então é por isso que ela tem que ser uma linguagem técnica agregada à função técnica. A outra função que eles colocam é a função didática, ou seja, à medida que o leitor está lendo aquele material, ele consegue entender o início, o meio e o fim de como eu fiz o meu estudo e como eu cheguei àquele resultado. Entenderam? Tá? Então, por isso que é ser didático. Por isso que, resumindo toda essa questão, os autores eles colocam as exigências e o que não pode ocorrer durante a tua redação. Tu tem que ser impessoal e não pessoal, colocar as tuas opiniões. Por isso que a redação nunca pode ser na primeira pessoa do singular e também não pode ser na primeira pessoa do plural, como muitas pessoas defendem. Nós temos que colocar sempre na terceira pessoa do singular. Observou-se, foi observado, será analisado e nunca observei, observamos, ok? Tá? A nossa redação tem que ser objetiva e nunca cheia de ideias, preconceitos, ambiguidades. Uma coisa, tu vais querer falar uma coisa, mas a pessoa acaba entendendo outra porque você foi tão prolixo que acabou sendo ambíguo, dando outro sentido no que tu querias fazer. Modesta e cortês. Eu não posso ser arrogante, eu não posso ser dogmático, eu tenho que expressar o resultado da minha pesquisa de uma maneira calma, de uma maneira simples, de uma maneira humilde, porque eu sei que hoje eu estou apresentando um resultado que hoje é 100% verdadeiro, mas daqui a alguns segundos, alguns dias, algumas horas, passará a ser obsoleto. Então eu não sou a dona da verdade, ok? Então por isso que eu não posso ter essa arrogância toda. Eu tenho que ser informativa e não persuasiva. Eu não tenho que ficar tentando mudar a tua forma de pensar, eu tenho que ficar te manipulando, não. Eu tenho que informar de forma clara, de forma distinta e não de forma confusa. Eu tenho que ter uma linguagem própria e concreta, por isso que a gente usa a denotação e não a conotação, e não a linguagem figurada. Eu tenho que utilizar uma linguagem técnica, não uma linguagem comum, assim como minhas frases têm que ser simples e curtas e não longas e complexas para fazer com que a pessoa fique no vai e vem, numa montanha russa, não entenda o que eu falo e no final das contas quem vai perder sou eu, porque ninguém vai querer ler o meu trabalho, ok? E com isso nós chegamos ao final dessa nossa parte 4. Se caso você gostou do que ouviu e viu, eu te convido a dar o teu like, a se inscrever no nosso canal, ativando o sininho e também nos seguir nas redes sociais. Espero que todos fiquem muitíssimo bem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!